Olá amigos, neste vídeo eu estou mostrando os vários motivos pelos quais o motor, depois de rebobinado, ele esquenta. Lembrando que alguns motores, alguns modelos, mesmo originais, eles já esquentam. Principalmente motores de máquinas de lavar de tanquinho, os motores de máquinas de cortar frios, liquidificadores comerciais, são motores que não funcionam contínuo, então eles são calculados para uma densidade maior do fio, da corrente que vai passar pelo fio, né? Então a maioria deles são calculados para a densidade 8. Alguns fabricantes de motores, esses motores de uso contínuo, eles são calculados para a densidade 6 ou 7, que aí já pega um fio que vai suportar uma maior corrente, né? Mas tirando isto, um dos motivos que o motor esquenta depois de rebobinado é que às vezes o motor já veio com o capacitor alterado, não é o capacitor pelo qual o motor foi calculado. Nós vamos fazer uma experiência com este motor. Este aqui é um motor de tanquinho que utiliza um capacitor de 35 microfarad. A corrente de placa dele é 2,75. Esta corrente é em plena carga. Então, quando rebobina o motor, tem que medir a corrente, ele em vazio, tem que dar menos do que isso. Se já estiver bem próximo ou igual ou passando, é certeza que o motor já ficou com a corrente alta e vai esquentar muito. O ideal é que seja apenas 70% desta corrente ou 50%. Quanto mais baixa ficar a corrente, menos vai aquecer o motor. Só que se ficar muito baixa, menos de 50%, o motor vai ficar fraco também, né? Como eu falei, tem motores que já esquentam já desde quando foi feito o enrolamento de fábrica. Então, você tira os dados do motor, tem certeza que contou as espiras e o fio correto e ele ficou esquentando, esse motor ele já veio alterado desde fábrica, ele já aquece desde fábrica. A não ser de outros problemas, como é o caso de induzidos, que fica fora do estator. Se tiver tudo correto, o induzido estiver igualzinho com o estator, e ele continua esquentando, é porque esse motor ele já aquecia antes, né? Problemas também no induzido aberto faz aquecer também. Mas aqui vamos fazer o teste com esse motor, no caso do capacitor alterado. É um capacitor de 35 microfarad, aí ele está com o capacitor original. Esse aqui já veio com o capacitor original, 35 microfarads. Então esse motor aqui ele foi rebobinado. O enrolamento original dele é fio 23 na principal e 23 na auxiliar. Como eu falei, a maioria desses motores pequenos, que não é para uso contínuo, ele é utilizado a densidade 7. Essa tabela WG, ela está na densidade 3. Aí temos que multiplicar a seção do fio pela densidade 8 para ver qual a corrente que vai suportar. O fio 23, a área ou seção dele é 0,26 milímetros quadrados. Nós vamos multiplicar essa seção pela densidade 8, já vai indicar qual a corrente máxima que deve passar pelo fio 23. Zero vírgula 26, que é a seção do fio, vezes a densidade 8, igual. Então, o fio 23, ele suporta uma corrente de 2 amperes e 8 centésimos, né? 2 amperes, pode arredondar para 2 amperes. Então, isso na densidade 8. Agora, nós vamos medir esta corrente
tanto na auxiliar como na principal. Então, na principal está dando 1,34 centésimos de amperes. Ele é para 2,75. Então, como ele é para 2,75, está dando menos de 2, o enrolamento ficou bom. Então, esse motor ele não vai esquentar muito. Já na auxiliar, como a corrente do fio 23 é 2 amperes, né, que dá 2,8 centésimos. Aí podemos ver que ele já vai aquecer um pouco a auxiliar, porque já está passando da capacidade da corrente do fio 23. Então, já que ele já passou um pouco do limite da corrente que o fio 23 suporta. Então, a auxiliar vai ficar aquecendo pouco. Mas como eu falei, os motores de tanquinho, eles não têm funcionamento contínuo, então eles aquecem mesmo. Se fosse um motor para funcionamento contínuo, ele poderia queimar, com várias horas de funcionamento ele ia queimar, né? Mas como é motor de tanquinho, ele vai ser desligado depois de 1 hora, 2 horas, então ele vai esfriar, né? Vamos colocar um capacitor de 50 microfarads e ver o comportamento da corrente, como vai ficar, qual o valor dessa corrente. Então, um capacitor de 50 microfarads, né, quer dizer, já ultrapassou bem o valor do capacitor que vem indicado na placa, né? Eu vou segurar, porque como o capacitor, o valor é maior, ele vai ficar bem forte o motor. A principal já deu quase a corrente de trabalho que ele vai trabalhar, né? Já alterou. E a auxiliar foi para mais de 3 amperes. Então esse é um dos motivos que o motor aquece muito, o capacitor alterado acima do valor. O próximo vídeo, depois deste vídeo aqui, eu vou mostrar uma tabela de capacitores a ser usado, capacitores permanentes, para ser usado nos motores, partindo da bitola do fio e também da corrente. Vai ficar fácil para quem quiser ver qual o valor do capacitor a ser usado, para ver se não está alterado, né? Um outro motivo também do motor esquentar, depende muito, esse induzido às vezes ele corre do local, então ele fica fora dessa maneira. Há poucos dias eu peguei um motor de ventilador de parede que estava com essa situação. O induzido ficava mais da metade fora do estator. Então desse jeito o motor esquenta muito também, porque fica faltando ferro do induzido aqui. O estator fica livre, né? Acontece do induzido
correr do local, fugir para um lado, né? Isso acontece muito. Aconteceu muito em motores de ar condicionado, ventiladores de ar condicionado. E como eu falei, eu peguei há poucos dias um ventilador de parede com esse mesmo problema. Aí tive que colocar na prensa para levar o induzido para o lugar. Isso também acontece se acontecer de inverter o local, a maneira de montar, né? Principalmente em motores, ventiladores de ar condicionado, que pode inverter os lados, mas acontece que um lado, o induzido pode estar mais para um lado do eixo. E quando inverte, aí ele vai ficar fora do estator, dessa maneira. Aí o motor vai esquentar. Então tem que observar tudo isso aí. Outro motivo do motor aquecer também é quando se faz a bobinas muito pequena. Se ela fica muito curta, aí já diminui a resistência do fio, né? Então a bobina fica com menos resistência e daí vai passar mais corrente. Porque o que faz limitar a corrente também é a resistência, que ela oferece resistência à passagem de corrente, né? Então a bobina pequena vai ficar com menos resistência, automaticamente vai aumentar a corrente. Esse caso é um pouco mais difícil de acontecer porque só se ficar muito apertado. E se a bobina ficar muito pequena, fica muito difícil de colocar as bobinas nas ranhuras, né? Então, se tiver com muita dificuldade porque ficou apertada, já deve pensar antes de continuar o enrolamento que essa corrente pode ficar alta porque a bobina está pequena demais, né? Uma bobina adequada é onde ela fica assim um pouco quase quadrada. Ela dá um espaço bom. Se ela já ficar arredondada assim, é sinal que ela vai ficar pequena. Então, como eu falei, são vários motivos que faz o motor aquecer, principalmente quando se mexe na montagem do motor. Outra causa é o motor que fica carcasseando, o rotor fica roçando na parte do estator. Isso acontece muito quando tem folga nas tampas, ou a pessoa ao desmontar amassou as bordas da tampa, principalmente nesses motores onde é feito só com chapa de aço, as tampas não é muito reforçada, então se amassar um pouquinho ele já vai ficar carcasseando. O pouquinho que ele carcassear já é um motivo para ele aquecer muito, porque a atração do campo magnético puxa para um lado, isso aí faz muita força, aí trava o motor. O motor sem estar ligado na energia, você vê que ele roda livre, mas se tiver um pouquinho de folga, ó, isso aqui é fração de milímetro, o espaço do induzido para o estator. Então qualquer pequena folga, quando se liga o motor, o campo magnético vai fazer a atração e vai fechar. Esse é um dos motivos que o motor aquece muito. Isso aí é um pouco fácil de conhecer porque ele faz um barulho um pouco estranho, além do normal, né? Então são esses os motivos que fazem o motor aquecer. Voltando ao caso da bobina, quando você enrolou o motor e ele ficou com a corrente alta, se não foi o problema de capacitor e está tudo normal, então a solução é cortar o motor e rebobinar de novo e aumentar de 15% a 20% das espiras. Se não couber, tem que afinar a bitola do fio um pouco, né, para um número mais fino. Como eu falei, os motores de liquidificadores comerciais e os motores de máquina de cortar frio, esses motores assim usados em lanchonete, a maioria dele, quase que os 100%, ele já vem aquecendo. Então eu já costumo não fazer pelo original, porque eu já sofri muito fazendo pelo original. O motor liquidificador mesmo, vários deles já tive que cortar a bobina, perder material, porque quando você faz pelo original, a corrente fica passando da corrente de carga. Então ele aquece muito. Então quando eu pego um original,
se for um que eu já não tenho copiado, eu já faço aumentando de 15 a 20% das espiras, para ele ficar bom. Senão vai ter que desmontar de novo. Então já fica aí essa dica para quando você pegar um desses motores de liquidificadores, qualquer um desses motores de lanchonete, máquina de cortar frio, se pegar a original, segundo contar as espiras, automaticamente já aumenta de 15 a 20% das espiras, para não ter esse problema de corrente alta e o motor aquecer muito, né? Mas se você fez um motor e a corrente ficou alta, não tem outro jeito, tem que cortar o motor para cortar as bobinas, perder o material e fazer novamente, já com o aumento de espiras de 15 a 20%. Então é isso aí, espero que esse vídeo venha ajudar aos colegas que estão, principalmente os que estão iniciando, rebobinando motores. Já fica esse alerta aí para o caso dos motores que ficam aquecendo, né? Então no próximo vídeo já vou mostrar essa tabela mostrando os valores do capacitor. Eu vou fazer uma tabela com a bitola do fio e a corrente e o capacitor a ser utilizado.